Curso de Planejamento Express. Gestão do tempo. Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula de gestão do tempo com a frase de Peter Drucker. O tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Peter Drucker, para quem não conhece, ele é uma pessoa de origem austríaca. Ele foi professor, escritor e é considerado como um dos pais da administração moderna. Ok? O que ele quis dizer com essa frase? Se nós não conseguirmos administrar nosso tempo, não tem como a gente começar a administrar as ações, as tarefas. Porque é meio ilógico, né? Se você não consegue quantificar e distribuir o tempo para cada tarefa, você não conseguirá fazer nenhuma tarefa. Então, para que a gente se aprofunde um pouco mais sobre gestão do tempo, vamos entender alguns conceitos. Precisamos entender, então, como priorizar as tarefas. Como fazemos isso? Aprenda a identificar as tarefas importantes das menos importantes. O que são tarefas importantes? São aquelas que não podem ser adiadas, ok? Então, entendendo isso, nós vamos planejar as tarefas definidas como importantes com seus respectivos prazos. Precisamos ter foco na execução das tarefas definidas como importantes, não assumindo novas tarefas até terminar as planejadas, ok? Apenas se algo muito urgente aparecer. E isso pode acontecer, então não se preocupe. Vamos entender agora o conceito de rotinas. Pessoal, para você ser um bom gestor, você precisa ter rotinas, desde a sua vida pessoal até a sua vida profissional, né? Não adianta um dia você acordar, por exemplo, e tomar banho, no outro dia você não tomar banho, um dia você escova o dente de um jeito, no outro dia você escova do outro, num dia você se arruma bem, no outro dia não. Se você não tem disciplina na sua rotina, dificilmente você vai ter sucesso na sua vida como um gestor, tá? Então, rotina é fundamental, ok? Então, devemos avaliar quais tarefas da nossa rotina, né, da nossa semana, são rotinas, pois elas irão ajudar a balizar o seu tempo disponível. Como assim? Vamos ver o exemplo abaixo, você vai entender um pouquinho melhor. No exemplo abaixo, nós temos um modelo de planejamento semanal que eu já utilizei e apresentei para vocês no curso. Peguei o mesmo exemplo só para ilustrar. Então, na minha segunda-feira, na minha terça, na minha quarta, quinta, sexta, eu já tenho tarefas definidas como importantes, né, que são rotinas, ok? Então, eu tenho reunião de manutenção todos os dias às 7 horas da manhã até às 9. Das 9 até o horário do almoço na segunda-feira eu tenho planejamento semanal e toda terça às 15 horas até o final do expediente eu tenho uma reunião de Kaizen. Na quinta-feira eu tenho uma reunião de fechamento da semana que vai da 1 hora até às 3, ok? Então isso é as minhas rotinas, ok? Você fala assim para mim, mas então quer dizer que eu não posso perder uma ação, uma tarefa de rotina? Muito difícil você abdicar de uma tarefa de rotina, porque se ela está lá, é porque ela precisa estar lá, ok? Você não vai colocar uma coisa de rotina que não tenha finalidade para você, né? Que não tenha utilidade. Então, normalmente tarefas de rotinas, elas são dificilmente remarcadas, mas pode acontecer. Entendendo atividades de rotina, agora precisamos entender o conceito de ações críticas, né?
Então, vamos adicionar as ações críticas no exemplo anterior. Essas ações, elas não podem ser adiadas, ok? A ação crítica, o conceito de ação crítica é aquilo que você não pode desmarcar em hipótese alguma, ok, pessoal? Então, é extremamente necessário que você conclua essas ações. Você pode deixar de não concluir muitas ações, mas essas ações críticas devem ser concluídas, porque normalmente ela vai estar atrelado com um alto impacto, tá? Alto impacto, quando eu me refiro, a gente está falando de dinheiro aqui. Ações críticas podem ser de rotina ou pontuais relacionadas a algum projeto específico, né? Ou algum problema também que você tenha, né? Mas normalmente problemas, eles são inevitáveis, né? E você vai ter que fazer alguma coisa sobre eles, não tem como, né? Às vezes um problema, ele pode não ser crítico para aquele dia, né? Então eu não coloquei problemas aqui, tratativa de problemas aqui, porque ela envolve outros conceitos, né? Mas ações críticas, a gente balizando dentro de rotina e ações de projetos, né? Que eles devem acontecer naquelas datas, são essas aqui que nós vamos tratar. Então, por exemplo, na minha terça-feira, eu tenho uma auditoria de registros que eu irei fazer. Essa ação eu não consigo desmarcar ela, eu tenho que fazer, tá? Então ela é uma ação crítica, tá aqui na minha terça-feira. Na quinta-feira, a reunião minha de fechamento que estava lá como uma de rotina, ela é uma ação de rotina, só que ela é uma ação crítica. Eu tenho que fazer essa reunião de fechamento, né? Porque se eu não fizer ela, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um bom planejamento da minha semana que vem. E na sexta-feira, por exemplo, eu tenho que fazer um relatório semanal para apresentar para minha gerência, para minha diretoria, alguma coisa do tipo, né? Então, são ações que eu não consigo abdicar delas. Entendido ações de rotina, ações críticas, agora nós vamos para a análise do tempo disponível. Nessa etapa onde você começará a realizar o planejamento de suas ações, utilizando o tempo disponível. Ações de rotinas não críticas devem ser cumpridas, porém podem ser remanejadas e, dependendo da necessidade, até mesmo desmarcadas. Pessoal, você deve estar se perguntando, tá, mas como assim realizar planejamento das ações? As ações já não estão planejadas? Lembrando, nós temos tarefas de rotina, ações de rotinas, né? Que é aquilo que você faz toda semana. Temos ações críticas, que são aquilo que não pode ser desmarcado. E o que sobra para você é o que nós chamamos de tempo disponível. Esse tempo disponível é o que você vai utilizar com o seu time, que você vai utilizar no seu dia a dia para ir encaixando tarefas que vão aparecendo ou que você já está prevendo fazer na próxima semana, né? Então, a gente está imaginando que a gente está planejando nossa semana numa sexta-feira, por exemplo, nós estamos montando esse planejamento numa semana anterior, e esse vai ser o meu cenário na próxima semana, né? Então eu tenho ali, por exemplo, na segunda depois do almoço até o final do meu expediente, eu tenho horário livre para estar marcando uma agenda, uma visita de algum fornecedor, por exemplo, né? Executando alguma ação que está em algum plano de ação de outra pessoa. Então é aí que você vai encaixando as ações do dia a dia ou até mesmo da semana, ok? Às vezes pode aparecer uma ação durante a sua semana e aí você vai avaliar se você vai conseguir fazer ela no seu tempo disponível. Ok, pessoal? Então, o tempo disponível é aquele tempo que você tem realmente livre, né, para trabalhar com ações que podem vir a aparecer ou até mesmo que você tenha concluído que você vai precisar programar alguma coisa.
Ok, pessoal? Vamos entender então um conceito muito pouco praticado pelas pessoas, pelos gestores, né, que é a visão 24 horas. Por mais que você tenha planejado a sua semana e as ações estão com um prazo, você tem que levar em considerações as horas e os minutos, né? Porque às vezes você precisa, por exemplo, levar uma peça num fornecedor. Só que se você não imaginar que você vai precisar chegar mais cedo na empresa, para que dê tempo de você se deslocar até o fornecedor, para estar lá no horário e entregar aquela peça, você vai acabar perdendo o prazo, né? E aí acaba virando a famosa correria, né? Por isso, devemos exercitar essa técnica de visão 24 horas para melhorar nossa previsão e da equipe. A correria, né, ela ocorre porque você ou seu colega não fez algo planejado em tempo hábil, mas agora precisa fazer em tempo recorde algo sem um plano, ok? Então, isso é o conceito de correria, pessoal. Se você não tem a visão de 24 horas todos os dias, no outro dia você pode ser surpreendido porque você acabou não dimensionando as suas horas, os seus minutos, os seus segundos, talvez, né? E aí você perdeu o tempo e já é tarde demais para correr atrás. Prever, pessoal, significa afirmar sobre um futuro com base no histórico de experiências passadas ou com base em um planejamento com tarefas bem definidas. Então, a gente acaba melhorando, né, o dia a dia, né, nosso planejamento, quando a gente começa a ter experiência, né, com algumas coisas que a gente já apanhou, e aí a gente amadurece, e amadurece cada vez mais, e aí você vai começando a fazer planejamento mais robusto e prevendo até mesmo o tempo que cada tarefa pode demorar, ok? Então isso depende da prática, tá? Um exemplo, né? A sua cadeira quebrou e você precisa comprar uma cadeira até sexta-feira. Imaginando que um pedido de uma empresa demore 24 horas para ser aprovado e para a entrega do material é necessário 2 dias úteis, vamos ver como que nós podemos encaixar essa ação no tempo disponível que nós temos no planejamento semanal nosso. Então, né, na segunda-feira, por exemplo, eu vou fazer uma cotação de cadeiras. E no mesmo dia eu vou colocar o pedido no sistema. Sendo isso, né, 24 horas aprovado. Na terça-feira, então, no mesmo horário, vamos imaginar que às terça-feira, às 3 horas, esse pedido vai estar aprovado. Pode ser que você, né, não consiga, né, visualizar esse pedido aprovado. Vamos imaginar que você dispare a compra na quarta-feira. Então, nós temos quarta, quinta, sexta-feira, a cadeira está na empresa. Repara aqui, pessoal, que se eu não tivesse a noção de horas, tempo, lead time para que as coisas aconteçam, né, você acaba se prejudicando. Porque às vezes você acaba cotando, por exemplo, e aí você espera para quinta-feira ou quarta-feira disparar o pedido. Só que você já deveria ter disparado ele antes, porque ele leva 2 dias para ser concluído, ok? Então, se você não tiver essa visão de tempo, né, essa visão 24 horas, de que no outro dia você vai ter que aprovar alguma coisa, e no outro dia você já vai ter que estar correndo atrás de outro assunto, né, relacionado àquela ação sua, você vai acabar perdendo prazo, né? E aí vai virar correria, porque aí vai chegar na sexta-feira e você não vai ter a sua cadeira. Então, é sempre importante você estar imaginando no outro dia o que você vai estar precisando fazer para concluir aquela ação que você começou hoje. Então, né, se os prazos para cada ação não for bem analisado, né, e as ações não forem concluídas em tempo hábil, a rotina se torna a famosa correria.
Bom, pessoal, o que eu tenho para passar de gestão do tempo para você é isso, né? Obrigado por assistir essa aula. Dúvidas você pode estar me mandando um e-mail ou uma mensagem via WhatsApp e eu estarei à disposição para ajudar no que for necessário, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.